Tudo o que Ancelotti fez para transformar seus jogadores em máquinas ressalta o quanto ele é bom de vestiário. Também exemplifica toda uma filosofia que ajudou a jornada de Ancelotti para se tornar um dos técnicos mais extraordinários do futebol europeu. Uma filosofia que não é construída sobre medo ou intimidação, mas uma que é estruturada em torno de compaixão, camaradagem e um comportamento tranquilo. Inclusive, o próprio Ancelotti tem um livro chamado Lideranças Silenciosas. Nesse livro ele fala sobre lealdade e respeito que um líder de determinado grupo tem sobre os seus subordinados. Ele não precisa gritar ou desabafar para ser reverenciado, sua autoridade é incrível. Um tipo de superioridade que é implícita, mas ainda assim muito compreendida. Ancelotti se refere a isso como uma forma implícita de poder. Um estilo de liderança que não exige que o chefe governe estridentemente com punho de ferro porque seus subordinados o respeitam instintivamente. Essa reverência é concedida a um líder porque ele alcançou algo que aqueles ao seu redor reconhecem como grande. Ou seja, ele não precisa agir de modo rígido demais, afinal de contas ele quer extrair o máximo dos atletas, mas para isso ele precisa gerar confiança em cada um atleta. Essa abordagem reflete uma visão de mundo onde o sucesso não se mede apenas pelos títulos conquistados ou pelas vitórias em campo, mas pela capacidade de criar um ambiente onde todos se sentem valorizados e motivados a dar o seu melhor. Ancelotti entende que, para alcançar a verdadeira grandeza, é necessário construir relações sólidas e de confiança com seus jogadores, tratando-os com respeito e dignidade. Além disso, Ancelotti enfatiza a importância de manter a calma e a serenidade mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele acredita que um líder deve ser a âncora que mantém a equipe estável, independentemente das tempestades que possam surgir. Sua filosofia de liderança é baseada na ideia de que a verdadeira força vem da tranquilidade e da confiança silenciosa, e não da imposição de autoridade através de gestos grandiosos ou palavras agressivas. Em última análise, a filosofia de Ancelotti é um lembrete poderoso de que a liderança eficaz não se trata de dominar ou controlar, mas de inspirar e guiar com sabedoria e empatia. É essa abordagem que tem permitido a Ancelotti construir equipes trabalhadoras e vencedoras, onde cada jogador se sente parte integral de um objetivo maior, fazendo levar a alcançar feitos extraordinários juntos. Ancelotti é, sem dúvida, um dos grandes mestres do futebol moderno, não apenas por suas táticas e estratégias brilhantes, mas pela maneira como ele entende e valoriza o fator humano em sua equipe. Seu legado vai muito além dos troféus, estendendo-se às vidas e carreiras dos jogadores que tiveram a sorte de aprender e crescer sob sua liderança alfinete. No contexto do futebol de alto nível, esse respeito geralmente é concedido a um técnico logo no início de sua gestão, durante o que Ancelotti chama de período de lua de mel. Durante esse tempo, graças ao histórico de sucesso do técnico, os jogadores imediatamente o veem ele como grande consideração. No entanto, à medida que o período de lua de mel chega ao fim, a importância do gabinete de troféus do técnico começa a diminuir. Os jogadores passam a perguntar o que ele pode fazer para o próprio jogador agora, ou também o que ele pode fazer pelo time atualmente. Para evitar perder esse respeito do vestiário e para manter o time ao seu lado, Ancelotti se esforça para criar um vínculo de amizade com seus jogadores. Uma das principais prioridades gerenciais de Ancelotti ao ingressar em um novo clube é construir relacionamentos próximos com os jogadores. Ele faz isso demonstrando interesse genuíno nas vidas deles fora do futebol. Ao relembrar seu tempo sob o comando de Ancelotti no Chelsea, John Terry destacou que não ficou surpreso com a qualidade excepcional das sessões de treinamento, pois Ancelotti já havia demonstrado sua capacidade de gerenciar grandes clubes. O que diferenciava Ancelotti de outros técnicos renomados era seu interesse genuíno pelos jogadores como indivíduos. Ele perguntava sobre suas famílias, se importava com suas vidas fora de campo e tratava os jogadores como seres humanos, independentemente dos resultados em campo. Os jogadores amam e respeitam Ancelotti. É essa abordagem que permite a ele gerenciar um time com tranquilidade e ainda assim alcançar resultados. Ancelotti não precisa adotar uma postura ditatorial ou tiranizar os jogadores para incentivá-los a se empenharem mais. O time o vê como mais do que apenas um técnico, eles o veem como um amigo, o que os leva a querer performar bem para não desapontá-lo. Isso não significa que Ancelotti seja sempre absolutamente sereno.
Ele admite que, às vezes, perde a paciência. Porém, esses episódios são bem raros. Por não ser um técnico perpetuamente severo ou irritado, esses momentos de ira genuína são levados mais a sério pelo time. Ancelotti, contudo, se certifica de não permanecer com essa raiva, garantindo que ela não afete negativamente o ambiente da equipe. No cenário do futebol de elite, esse respeito implícito é frequentemente concedido a um técnico logo no início de sua gestão, durante o que Ancelotti chama de período de lua de mel. Com um histórico repleto de conquistas, os jogadores rapidamente passam a considerá-lo altamente. No entanto, à medida que o período de lua de mel termina, a importância dos troféus do técnico começa a diminuir. Os jogadores passam a questionar: ok, mas o que você pode fazer por mim agora? O que você pode fazer pelo time? Para evitar perder esse respeito implícito do vestiário e manter a equipe unida, Ancelotti se empenha em construir amizades com seus jogadores. Uma das principais prioridades de Ancelotti ao ingressar em um novo clube é desenvolver relações próximas com os jogadores, mostrando interesse genuíno em suas vidas fora do futebol. John Terry, ao lembrar de seu tempo com Ancelotti no Chelsea, destacou que, apesar das sessões de treinamento excepcionais, o que realmente diferenciava Ancelotti era seu interesse genuíno pelos jogadores como indivíduos. Ele perguntava sobre suas famílias e se importava com suas vidas fora de campo, tratando-os como seres humanos independentemente dos resultados em campo. Terry afirmou que é por isso que os jogadores amam e respeitam Ancelotti. É essa abordagem que permite a ele gerenciar um time com tranquilidade e alcançar resultados. Ancelotti não precisa adotar uma postura ditatorial, ele não precisa ser tirânico para motivar os jogadores. Eles o veem como mais do que apenas um técnico, mas como um amigo, e isso os leva a querer performar bem para não desapontá-lo. Isso não significa que Ancelotti seja sempre absolutamente sereno. Ele admite que, ocasionalmente, perde a paciência. No entanto, como esses episódios de raiva são raros, eles deixam uma impressão forte nos jogadores. Por não ser um técnico perpetuamente severo ou irritado, esses momentos de ira genuína são levados mais a sério pelo time. Ancelotti, contudo, se certifica de retornar rapidamente ao seu comportamento calmo habitual, focando sua energia em encontrar soluções e superar as dificuldades. Um exemplo da eficácia dessa abordagem foi durante a temporada 2009-2010, seu primeiro ano no Chelsea, quando seu time foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final. Naquele momento, era sabido que Roman Abramovich, então proprietário, colocava muita pressão nos gerentes para conquistar troféus e tendia a demitir rapidamente aqueles que não atendiam às suas expectativas. Em vez de se concentrar na pressão de Abramovich ou lamentar a derrota na Liga dos Campeões, Ancelotti deu aos jogadores um novo objetivo: vencer a Premier League e a FA Cup. Ele incentivou os jogadores, dizendo que entre os séculos 20 e 21, apenas 5 clubes da Premier League haviam conseguido vencer a dobradinha. Ele destacou que, se conseguissem esse feito, seriam os primeiros em 8 anos, desde o Arsenal em 2002. Embora o time pudesse se sentir desanimado após a eliminação, eles se uniram para alcançar esse objetivo ambicioso. Os fortes relacionamentos de Ancelotti com os jogadores se mostraram uma estratégia vencedora. Sabendo que Abramovich estava de olho em Ancelotti, os jogadores sentiram que deveriam ganhar a dobradinha para proteger seu técnico. No final da temporada, o time fez história ao se tornar o primeiro do Chelsea a ganhar a Premier League e a FA Cup no mesmo ano. Ancelotti acredita que qualquer clube deve operar como uma família, com uma atmosfera de trabalho amigável entre proprietário, técnico, equipe e jogadores. Em um esporte global como o futebol, onde os times são compostos por jogadores de todo o mundo, isso pode ser desafiador. Jogadores tendem a se agrupar por língua e nacionalidade, conversando apenas com aqueles que compartilham sua cultura. Isso pode isolar jogadores que não têm compatriotas na equipe. Para Ancelotti, isso é uma receita para o desastre. Ele entende que, para criar uma atmosfera familiar, os jogadores precisam se relacionar uns com os outros, além de com ele. Para facilitar isso, Ancelotti espera que cada jogador aprenda a língua do país onde está jogando. Assim, eles podem se comunicar melhor e formar laços genuínos. No entanto,
ele não força essa aprendizagem através de ordens ou intimidação, o que vai contra sua filosofia de calma. Em vez disso, ele cria situações onde jogadores de diferentes partes do mundo precisam interagir. Um desses truques é mudar a disposição dos assentos nas refeições. Em 2014, quando Toni Kroos se juntou ao Real Madrid, Ancelotti inicialmente o sentou perto de seu compatriota alemão Sami Khedira. Depois, começou a sentar Kroos perto do espanhol Sérgio Ramos, ajudando-o a se sentir mais confortável falando espanhol. Essa abordagem se estende aos treinamentos, onde Ancelotti mistura os grupos para fomentar a familiaridade entre os jogadores. Ele acredita que quanto mais rápido os cliques são desfeitos, mais rápido a camaradagem do grupo se estabelece, melhorando o desempenho em campo. Quando Antônio Rudiger se juntou ao Real Madrid em 2022, Ancelotti o visitou logo após sua chegada, jantando com ele e sua família. Rudiger comentou que nunca tinha tido uma experiência assim com um técnico antes. Ancelotti mantém uma relação calorosa e amigável com seus jogadores, como evidenciado por uma foto viral dele aparentemente fumando um charuto após vencer a La Liga com o Real Madrid na temporada 2021-2022. Ele explicou que não fuma charutos, mas que a foto era uma expressão de amizade com os jogadores, que ele considera amigos. Com a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid, muitos se perguntam se essa atmosfera positiva pode continuar, pois todos têm a percepção de que Mbappé não é bem de grupo. No entanto, Ancelotti já lidou com superestrelas antes, que não só não entraram em conflito com ele, mas também tiveram apenas coisas boas a dizer sobre o técnico. Ele acredita que Mbappé, com sua maturidade crescente, será uma adição positiva ao time. O mundo todo aguarda ansiosamente para ver como Ancelotti aplicará sua filosofia mais uma vez para levar seu time à vitória.